Falar de laticínios é sempre um assunto bastante delicado. Primeiro porque geralmente existe ali um apego emocional e afetivo com os laticínios, porque de fato eles são gostosos. Você pode até não gostar muito de leite, mas é difícil alguém que não goste de queijo ou de iogurte. E a gente sempre escutou falar tudo de bom dos laticínios, né? Que a gente precisa de leite, que a gente precisa de laticínios para ter cálcio, para garantir uma saúde óssea, que eles são boas fontes de proteínas. E quando a gente começa a falar de outros aspectos a serem considerados, isso geralmente gera aí um impacto. Mas é importante a gente falar disso, porque isso realmente pode fazer diferença na sua saúde, na saúde das pessoas que você conhece. Então, o primeiro mito pra gente desmistificar é que os laticínios são a melhor fonte de cálcio. O que é necessário entender? Nem tudo que a gente consome a gente absorve, né? É o que a gente chama de biodisponibilidade. No caso do cálcio dos laticínios, esse cálcio ele está biodisponível em cerca de 30%. Já em comparação, o cálcio dos vegetais, que são os alimentos com melhor fonte de cálcio, eles são absorvidos aí em torno de 50 a 60%. Então, mesmo que você consuma um alimento, um laticínio que parece ter uma quantidade maior de cálcio, muitas vezes essa quantidade vai acabar sendo equivalente com um alimento que tem uma menor quantidade de cálcio, mas que tem um cálcio mais absorvido. Portanto, as melhores fontes de cálcio são os vegetais, principalmente os vegetais verdes escuros e os vegetais que possuem talo. Então, tudo que realmente é uma forma fácil de lembrar, tudo que realmente lembre um osso, né? Então, o talo da couve-flor, o talo da couve, do brócolis, o salsão, todos esses são vegetais bastante ricos em cálcio. E das folhas verdes escuras, aí entra desde a couve novamente, o agrião, as folhas de raízes, como a folha de beterraba, a folha de cenoura, a selga. O segundo mito, os laticínios são essenciais para a saúde dos ossos. Bom, como a gente já viu no mito anterior, eles não são a melhor fonte de cálcio, mas quando a gente fala de saúde óssea, a gente não pode pensar só em cálcio. Até porque quando se suplementa, por exemplo, só cálcio, há vários estudos mostrando que se aumenta o risco de fratura óssea. Porque o osso ele não é só constituído de cálcio. O cálcio é como se fosse a estrutura, como se fosse tijolos, mas para a gente conectar esses tijolos a gente precisa ali do cimento. E o que faria esse cimento no nosso osso são outras estruturas. Então, desde o colágeno, o boro, o silício, a vitamina K, a vitamina D, são todos nutrientes importantes para fazer essa constituição, essa firmeza, essa qualidade na formação do osso. Mas mesmo que a gente consuma cálcio, isso não é garantia de que o cálcio que a gente tem no nosso corpo vai estar no osso especificamente. Quando a gente tem um sangue mais ácido, né, devido a uma dieta mais ácida, a gente acaba, o corpo para se equilibrar, ele acaba tirando o cálcio do osso, é o que a gente chama de efeito tampão ou tamponamento. Né? Então, sempre que o sangue estiver mais ácido, o corpo vai fazer essa descalcificação do osso para equilibrar a acidez do sangue. E os laticínios, eles são alimentos acidificantes. Então, um consumo excessivo de laticínio ou muito frequente pode acabar prejudicando a nossa saúde óssea. E, novamente, os alimentos que melhor mantêm uma qualidade de acidez no nosso sangue, né, que mantém o pH adequado, que é um pH mais alcalino, são os vegetais. Então, os vegetais, novamente, seriam a melhor fonte para garantir a saúde óssea. Até porque os vegetais, eles não têm só cálcio, eles têm todos esses outros nutrientes que a gente falou. Um outro mito pra gente esclarecer é a questão da lactose, de que a lactose é o grande problema dos laticínios, e isso tem sido bastante falado atualmente, vários produtos aí sem lactose. E muitas vezes ela só é a ponta do iceberg. Então, o que a gente precisa entender? O problema principal não é a lactose, mas sim o tipo de proteína que o leite possui, que são principalmente a beta-galactoglobulina, que é uma proteína de difícil digestão, e também a caseína, que tem benefícios em alguns casos, mas também está bastante relacionada com a ocorrência do crescimento de células tumorais, por exemplo.
Então, pelo fato dessas proteínas serem de difícil digestão, o que acontece, né? Nosso intestino, ele tem bordas em escovas, que é mais ou menos aqui como se fosse os nossos dedos. No meio dessas células, né, desses dedos, a gente possui como se fossem cimentos, que são as anolinas e as tight junctions, que são junções aí estreitas que a gente chama, né? E elas são como o filtro do nosso intestino, então elas que vão filtrar e permitir que só entrem substâncias de tamanho adequado e que estejam adequadamente digeridas. Acontece que quando a gente tem uma proteína de difícil digestão, então vamos supor que é uma proteína que é uma molécula grande, né? Essa proteína ela acaba primeiro gerando um processo de putrefação no intestino, que é um processo de apodrecimento e não de digestão. Esse processo de apodrecimento por si só ele acaba proliferando bactérias negativas, ruins do nosso intestino, né? E também acaba gerando um estado inflamatório. Esse estado inflamatório faz com que essas barreiras aqui de proteção do nosso intestino se quebrem. E com esse aumento da permeabilidade, caracterizando o que a gente chama de intestino hiperpermeável, né, ou em inglês também conhecido como leak gut, ele permite com que essas macromoléculas que não estão bem digeridas entrem no nosso corpo. E a partir do momento que elas entram, é o momento em que elas disparam um processo inflamatório, é o momento que elas disparam processos de alergias tardias, e é o momento também que elas podem disparar aí a ocorrência de doenças autoimunes e até sinais e sintomas. E quando a gente fala no caso do leite, os principais aí estão relacionados seriam enxaqueca, doenças de pele, principalmente doenças respiratórias, também a ocorrência de infecção urinária com frequência, candidíase com frequência. Todos esses são aspectos bastante ligados aos laticínios e esse aumento da permeabilidade. E outro ponto importante para a gente ter claro é que a partir do momento que a gente tem esse processo, a gente tem uma inflamação no intestino, a gente destrói também o pico dessas células aqui, essa base do topo, que é justamente onde a gente produz a enzima lactase. Então, por isso, a intolerância à lactose acaba sendo uma consequência e não uma causa de uma possível inflamação no intestino decorrente de outros fatores, como a própria indigestão da proteína do leite. Existem hormônios que podem ser adicionados ao gado, mas a informação que eu tenho é de que o problema dos hormônios não tá só quando eles são adicionados ao animal, mas também pela própria produção da vaca que está gestante. O natural é que se ordenhe uma vaca somente no início da gestação e depois que ela pariu. Mas atualmente o que se faz é ordenhar essa vaca por um período mais longo, inclusive no período no final da gestação, quando ela está com uma produção de hormônios muito alta. E esses hormônios estão principalmente relacionados com câncer, principalmente o câncer de próstata, o câncer de ovário e a endometriose. E a gente não precisa nem mencionar que isso é uma bomba para qualquer tipo de pessoa e principalmente crianças. Imagine a gente recebendo uma dose alta de hormônios animais para quem consome isso com frequência. Então isso pode sim desequilibrar todo o nosso sistema hormonal natural. Mas um ponto que eu me preocupo até mais do que os hormônios é o uso de antibióticos. E isso eu tive acesso a informações com profissionais da área mesmo, que trabalham com veterinários e tudo mais. E de fato se usa muito antibióticos nos animais. Então esse uso de antibiótico ele acaba passando também nos laticínios, né? Porque ele acaba sendo excretado no leite. Quando a gente consome uma quantidade de antibiótico, mesmo que indireta, muito alta, a gente destrói toda a microbiota intestinal, que são as bactérias boas do nosso intestino. E com isso, ao longo do tempo, com essa frequência de consumo, a gente vai destruindo toda a proteção natural do nosso corpo. A microbiota hoje já se sabe que ela determina muitos aspectos da nossa saúde. Então, desde a questão de peso, da nossa proteção, câncer, doenças autoimunes, até questões neuropsicológicas, o nosso estado de humor pode ser influenciado por essas bactérias no intestino. Então, consumir antibióticos dessa forma indireta é realmente bastante prejudicial. Então, um outro ponto que a gente precisa considerar é que os laticínios de hoje não são os mesmos de antigamente. Por todo esse processo que a gente já falou na forma produtiva dele, mas também na forma como eles são processados.
Um leite cru, ele possui várias bactérias naturalmente presentes neles, né? São uma microbiota também. E muitas dessas bactérias são os probióticos, são as bactérias boas que fermentam essa proteína. Então, com isso, eles até favorecem a digestibilidade do laticínio e quando eles colonizam o nosso intestino, eles trazem benefícios também. Mas acontece que os laticínios consumidos hoje, eles passam por processos de ultrapasteurização, aonde se retira toda a microbiota e todas as bactérias maléficas, mas também as benéficas, que acabam aí diminuindo, dificultando essa digestibilidade da proteína. Um outro aspecto interessante, que é defendido por um pesquisador de Harvard, que eu gosto bastante, que chama Walter Willett, ele fala que a intolerância à lactose, essa ocorrência maior de intolerância à lactose, poderia ser decorrente da retirada de gordura do leite, né? Então ficou muito popular aí na década de 80 se condenar a gordura dos laticínios, a gordura saturada, e entrou muito o consumo de leite desnatado, leite semi-desnatado. Mas a partir do momento que se retira a gordura do leite, você acelera a passagem dele pelo intestino. Então, com isso, você tem menos tempo de digestão dos nutrientes que estão no leite, menos tempo de digestão da lactose, menos tempo de digestão da proteína, e isso favorece aí a intolerância, favorece a má digestibilidade, o desconforto intestinal e tudo mais. Então, é um ponto interessante também para a gente considerar de que essas alterações, a gente retirar do alimento aquilo que é natural dele, pode trazer consequências que a gente muitas vezes no momento que faz aquilo não sabe quais são as consequências, mas depois de um tempo acaba se descobrindo. Laticínios de fato viciam. Então, como que acontece esse processo de vício? Lembra lá do intestino permeável que eu falei pra vocês? Então, quando essa molécula entra, né, ultrapassa essa barreira do intestino, a beta-galactoglobulina ela acaba ativando receptores canabinoides no nosso cérebro. E esses receptores geram uma sensação de prazer. E com isso, as pessoas se tornam cada vez mais dependentes. E aí eu tenho até o meu relato para falar para vocês, né? Hoje eu consumo muito pouco laticínio, quase não consumo, mas teve uma época que eu era viciada em iogurte. Então eu chegava a sair de casa com uma colherinha na mão. Já teve uma vez que eu fiz isso, de sair de casa com uma colherinha na mão, porque eu tava necessitando de iogurte, eu precisava muito, era realmente um processo de vício, né, de dependência. E eu lembro que quando eu comia aquilo me dava muito prazer, né, e depois que eu passei pelo processo de desviciar, eu lembro que eu voltei a experimentar iogurte outras vezes e o prazer não era nem próximo do que eu tinha antes. Então realmente é importante a gente ter consciência disso, para ter consciência do porquê pode ser tão difícil deixar de consumir laticínios, né, ou pelo menos reduzir a frequência. Mas muitas vezes, quando existe esse estado de dependência, existe também já sinais, sintomas, consequências que estão sendo causadas por isso, e muitas vezes a gente não faz essa relação. E aí talvez vocês estejam se perguntando, né? Mas Pri, e aí? Eu nunca mais vou consumir nada de queijo, de iogurte, você não consome nada, como que você faz, né? Eu acho que sim, é importante com que esses alimentos não façam parte da nossa compra semanal, mas que sejam exceções. Em alguns casos eu recomendo que fique um período para realmente você se conhecer sem. Afinal, se você passou a vida inteira consumindo esses alimentos com frequência, você não sabe como é seu corpo, como é essa saúde sem esses alimentos, né? Então eu acho que esse processo pode ser importante sim. Mas os laticínios a gente não pode negar, eles são gostosos. Eles têm esse papel aí do paladar. O que eu recomendo é que eles façam mais parte da exceção do que da frequência. E se você consumir, você variar o tipo de laticínio. Então não ficar só nos laticínios derivados da vaca, mas variar com um queijo de cabra, de búfala, de ovelha, porque as proteínas já são diferentes, né? E as proteínas desses animais tendem a ser de mais fácil digestibilidade. E também preferir sempre laticínios naturalmente fermentados, porque quanto mais fermentado ele for, melhor vai ser a digestibilidade da proteína dele, mais benefício ele vai trazer também, até a própria gordura vai ser fermentada, fornecendo butirato, que é um tipo de gordura que favorece bastante a saúde do intestino e a saúde do nosso corpo como um todo. Então, essa é a minha dica pra vocês. Eu espero que com essas informações vocês se conscientizem, que vocês se permitam talvez dar um passo de mudança na vida de vocês pra conhecer uma saúde melhor, né, que vocês talvez não tenham conhecido ainda.
E se você já teve uma experiência aí de reduzir os laticínios da sua vida e teve melhoras da sua saúde, não deixe de deixar os comentários aqui. Se vocês gostaram, não esquece aí de deixar um curtir. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.